Estamos ao vivo, Brasil! Boa noite! Gente, nossa aula de hoje tem como tema benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência. Quem estava aqui a semana passada na aula de benefício de prestação continuada para a pessoa idosa, vão ver que algumas informações são super iguais, ou seja, é a mesma legislação para ambos os públicos. É o mesmo benefício para ambos os públicos. Porém, tem alguns quesitos diferentes, algumas situações diferentes, que é isso que nós vamos tratar aqui hoje, tá? Então, ó, o benefício de prestação continuada, eu vou utilizar o termo BPC, que é o mais comum, é abreviado e facilita aqui para a gente poder falar sobre a nossa aula. Então, vou estar sempre usando o termo BPC, tá bom? Popularmente conhecido como LOAS. Ai, a senhora veio falar do LOAS? A senhora é a perita do LOAS? Ai, doutor, eu recebo LOAS, mas foi cancelado. A gente ouve muito isso, né? Ai, eu recebo o benefício da LOAS. LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. LOAS é o nome da lei que traz o benefício de prestação continuada lá no seu artigo 20. A LOAS, para quem quiser anotar, Lei 8742 de 93. Esta lei dispõe sobre a organização da assistência. E lembrando que o benefício de prestação continuada é um benefício da assistência, é um benefício assistencial, tá? Tudo bem? Oi, Eliette, oi, Maria Lopes. Então, olha só, no artigo 20 da LOAS, ele traz o quê? O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência, que vai ser o nosso tema principal hoje, ou ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família. Fatores importantes sobre o BPC, falei semana passada, vou repetir aqui para quem não estava. É um benefício assistencial, né? Está na Lei Orgânica da Assistência, embora ele seja operacionalizado pelo INSS, ele é um benefício da assistência. Não é um benefício previdenciário, tá? É do INSS, ele é operacionalizado pelo INSS, mas ele não é um benefício previdenciário. Ele não precisa de uma contribuição prévia, ou seja, você não precisa pagar uma previdência todo mês para você ter o BPC. Na verdade, o BPC é para quem não pagou previdência. Porque quem paga previdência tem o direito a uma aposentadoria, né? Vamos dizer assim. Porém, quem não paga previdência em uma determinada necessidade, o idoso acima de 65 anos, uma pessoa com deficiência ou com alguma doença, que eu vou falar sobre essa parte também, numa necessidade, ela pode acessar o BPC. Então, ele não é um benefício previdenciário, é assistencial, não precisa de contribuição prévia. Outra coisa, essa semana me perguntaram isso daqui. Aliás, eu fiz uma enquete no Instagram. Para quem não me segue no Instagram, também me siga lá. Todos os dias estou nos stories, trazendo bastante conteúdo para vocês. E aí surgiu essa pergunta. Eu fiz a enquete. Pode passar o BPC de mãe para filho? Ou pode passar o BPC do filho para a mãe após a morte, alguma coisa assim? E algumas pessoas responderam que sim, que pode. Gente, o BPC, ele é intransferível. Ele é personalíssimo, pertence apenas àquele beneficiário, aquela pessoa que teve o benefício concedido, tá? Ele não passa de uma pessoa para outra, não passa. Já me perguntaram outro dia, olha, Regiane, eu tenho o BPC e a minha mãe, ela não tem aposentadoria e ela cuida de mim, é uma pessoa com deficiência. Se eu vier a falecer ou alguma coisa, como que eu passo esse benefício para minha mãe? Não passa, tá? Infelizmente, não passa, ele não é transferível, não vai de mãe para filho, não vai de filho para mãe, de marido para esposa, não vai. Se a pessoa que é a beneficiária falecer, esse benefício, ele é cessado, tá? Acaba ali. Então, essa é uma situação muito importante, especialmente quando você vai passar essas orientações para os usuários, tá? Não transfere, ok? Ele não gera pensão por morte. Como ele não transfere de uma pessoa para outra, ele não gera pensão por morte.
Falecendo o beneficiário, esse benefício ele é cancelado, ele cessa, ele acaba, tá? Aí, essa pergunta que eu vou falar para vocês agora, que chegou ontem para mim, é uma pergunta muito recorrente. E é importante que vocês fiquem atentos a essa informação. Como ele não é um benefício previdenciário, ele não gera pensão por morte, o que acontece? Existem pessoas que perguntam o seguinte, tá, eu não consigo transferir ele para minha mãe, então como que eu peço a aposentadoria dele? É possível transformar esse BPC em aposentadoria? Tem gente que recebe o BPC e fala, como que eu me aposento com o BPC? Então, essa informação que eu trouxe já responde aqui. Ele não é previdenciário, ele não é transferível, ele não gera pensão por morte. Então, também não há possibilidade de se aposentar com o BPC. O BPC ele não gera aposentadoria para a pessoa, porque ele não é um benefício vitalício, ele não é um benefício previdenciário, ele não gera uma aposentadoria, tá? Ele não é aposentadoria. E aí, tem a possibilidade de transformar ele em aposentadoria? Gente, a possibilidade de transformar BPC em aposentadoria não existe, não dá. O que dá para se fazer? O que é possível fazer? Vou explicar aqui para vocês. No caso da pessoa que recebe o benefício de prestação continuada, o que ela pode fazer é começar a contribuir com a Previdência, tá? Ela está recebendo o BPC, ela vai pegar parte deste dinheiro e ela vai começar a contribuir com a Previdência como facultativo. E não é facultativo de baixa renda. Então, se você tem interesse em fazer essa previdência, eu sugiro que você procure um previdenciarista, um advogado previdenciarista, alguém que entenda deste assunto para orientar qual é o melhor código para se pagar a contribuição, porque é como facultativo, mas não é facultativo de baixa renda, tem a forma correta de pagar, tá? Aí essa pessoa vai começar a contribuir com a Previdência e vai contribuir ali por anos, e pode ser que ela consiga vir a se aposentar com o tempo de contribuição ou com a idade, especialmente a pessoa com deficiência, ela tem uma aposentadoria especial também, né, que antecipa com menos anos e tal. Então, o que pode vir a acontecer? A pessoa recebe o BPC, a partir disso ele paga uma previdência e aí depois de não sei quanto tempo ele pode vir a se aposentar pela previdência que ele está pagando, não pelo BPC que ele recebe. Tá ficando claro, gente? Vocês estão conseguindo compreender? Então, ele não vai transformar o BPC em aposentadoria, isso não é possível. O que ele pode é pagar uma previdência e aí depois vir a ser aposentado por aquela previdência que ele pagou. BPC, não. Então, existe esta possibilidade, tá? Mas transformar BPC em aposentadoria não, e não se aposenta com BPC, tá bom? E quando essa pessoa que pagou a previdência lá aquele tempo todo vai conseguir se aposentar, quando ela se aposenta, o BPC também é suspenso. Não continua recebendo BPC. Porque, de acordo com a lei, uma mesma pessoa não pode acumular BPC com aposentadoria. Não pode. Ou ela vai receber um, ou ela vai receber o outro, tá? Então, se por acaso ela consegue ser aposentada, para o BPC. Tá? Chegou uma pergunta essa semana, até após a live do idoso. Porque uma pessoa disse, o idoso é um idoso acima de 65 anos que está em situação de vulnerabilidade, mas ele recebe uma aposentadoria de um salário mínimo. Se ele poderia pedir o BPC? Não, não pode. Porque este mesmo, embora ele seja idoso, tenha mais de 65 anos, está em situação de vulnerabilidade, ele tem um benefício previdenciário. Então, a lei diz que uma mesma pessoa não acumula BPC com benefício previdenciário. Beleza, gente? Então, BPC também não tem 13º salário, justamente porque ele não é uma aposentadoria. Ele não tem 13º salário, são as 12 parcelas anuais só, tá? E com relação ao empréstimo consignado, eu não poderia deixar de falar, né? Até 2022, nunca tinha podido fazer empréstimo consignado no BPC. Aí, em 2022, medida provisória 1106, trouxe a possibilidade de fazer o empréstimo consignado. Aí, isso em 22.
Em março de 23 foi suspenso temporariamente, não pode mais fazer. No entanto, em junho de 2023 também foi liberado e até o momento está liberado, ao meu ver, infelizmente, a possibilidade de fazer o empréstimo consignado no BPC, tá bom? Eu falei infelizmente porque eu acho que há um endividamento muito grande dessa população, que já é uma população mais carente, que já é uma população de baixa renda, que está em condição de vulnerabilidade, aí consegue com tanto sacrifício o BPC e vai lá e compromete parte dele com um empréstimo. E depois começa a receber bem menos do que já recebia. É só um salário mínimo e ainda começa a receber menos, né? Há quem diga que muitas pessoas que fazem um empréstimo no BPC conseguem conquistar, por exemplo, coisas que precisavam, um aparelho, uma condição de saúde, uma cirurgia, alguma necessidade para a reforma da casa, até mesmo para as condições de saúde da pessoa. Então, há quem diga que é bom. No entanto, a pessoa fica endividada por muito tempo e não sabe nem que contrato que assinou. Se nesse decorrer do empréstimo aí, o BPC é suspenso, quem que vai continuar pagando esse empréstimo? Sem contar que outras pessoas podem fazer o empréstimo no nome desse idoso, dessa pessoa com deficiência. Então, assim, é só por isso que eu particularmente não concordo. Mas há quem concorde e nós não vamos discutir por isso, tá? Continuamos, né? Eu contei semana passada que assim que a gente conseguiu o BPC para uma família, uma pessoa da família, né? Aí na hora que falou que podia empréstimo consignado, ela ligou: ai, doutora, eu já posso fazer? Eu não sou doutora não, tá, gente? É que as pessoas que às vezes se direcionam a mim, eu só imito. Eu sou doutora. E aí, Eugênia, eu posso fazer? Eu falei, precisa? Tem necessidade? A gente acabou de conseguir um benefício que você nem tinha e já vai comprometer parte dele, né? Depois existem muitas consequências a respeito disso. Então eu falo assim, poder pode, a lei diz que pode, mas é necessário? Você sabe quanto tempo depois você vai sobreviver com menos de um salário mínimo, né? Então, enfim. Vamos trazer aqui o conceito de pessoa com deficiência. Já falei alguns critérios sobre o BPC. E hoje, como é para a pessoa com deficiência, vamos continuar aqui. Conceito de pessoa com deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou a Lei Brasileira de Inclusão, como preferir. No artigo 2, traz que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, quem é a pessoa com deficiência que vai poder acessar o BPC? É a pessoa com deficiência que tem impedimento de longo prazo, que essa barreira somada a outras vai obstruir a participação dessa pessoa. Ela não vai ter uma participação plena e efetiva igualmente às demais pessoas, tá? Então, o conceito de deficiência para o BPC está na Lei Brasileira de Inclusão. Quais são essas deficiências? Olha só, quais são as deficiências? Deficiência de natureza física, função ou estrutura do corpo, trata-se de funções ou estrutura do corpo, tem ou não uma parte, tem um órgão, teve desenvolvimento, não teve desenvolvimento, trata-se das funções e estruturas do corpo, são as deficiências de natureza física. A deficiência de natureza mental ou intelectual trata-se do funcionamento, da capacidade mental, do desenvolvimento intelectual, cognitivo das pessoas. Deficiência sensorial, ela passa pela disfunção parcial ou total de alguns sentidos, audição, visão, olfato, tem os nossos sentidos, essa deficiência sensorial passa por essas disfunção parcial ou não de sentidos, tá? Então, existe um rol exemplificativo de barreiras também na legislação que traz o quê? Que as pessoas com deficiência, somada às barreiras que elas enfrentam, que são essas barreiras? Tem um rol
Lá na lei brasileira de inclusão, tem uma lista de barreiras que podem trazer dificuldades para essa pessoa com deficiência. Ou seja, além da deficiência dela, ela enfrenta barreiras. E pode ser barreiras de acessibilidade, barreiras tecnológicas, barreiras na comunicação, barreiras de informação, barreiras no transporte. Ela pode enfrentar muitos tipos de barreiras. Se você ir lá olhar na lei, ela apresenta várias delas. Então, somando a deficiência mais as barreiras que essa pessoa enfrenta, o que acontece? Deixa eu interromper a sua aula rapidinho. Me responda uma coisa, esta aula está sendo importante para você? Este conteúdo está sendo relevante para os seus estudos? Então deixa eu te falar uma coisa. Esta aula está disponível na íntegra na minha comunidade no YouTube. Se você quer ter acesso a esta aula completa e muitas outras aulas exclusivas, eu quero convidar você para clicar aqui no link principal na descrição, assinar a nossa comunidade e toda semana tem aula exclusiva para você assinante. Eu espero você!